Você já conhece a doutora Débora Kertes, mas é com muita alegria que eu apresento. Ela é neuropediatra, especialista em desenvolvimento infantil, uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu conheci, que virou minha amiga por conta do autismo. O autismo trouxe uma segunda família. Minha família é maravilhosa, espetacular, mas o autismo me trouxe uma segunda família. E o seu maior currículo, que é a ser a número um no pódio de beleza do Gabriel. O Gabriel tem um pódio de beleza das mulheres mais bonitas que ele conhece. E a Débora já está há algum tempo em primeiro lugar. E eu já desisti de concorrer com ela. Não dá. Ela continua sendo a primeira no pódio do Gabriel. Débora, obrigada. Eu sei que a sua vida é uma loucura, mas você deixou esse dia guardadinho pra gente. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, Carla. É uma honra tão grande fazer parte desse aplicativo que veio para somar tanto as famílias, para ajudar tantas famílias que, por mais que tenham acesso à internet, ainda assim ficam um pouco perdidos de, depois do diagnóstico, o que fazer. Né? Então, acho que ali a gente tem tanta informação. Muita calma. Não posso falar mais. Calma, gente. Não, calma. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu te procurei há mais de 2 anos atrás. Foi, antes da pandemia. Antes da pandemia, exatamente. Inclusive tem foto nossa trabalhando dentro do carro, enquanto o Gabriel estava praticando esporte, a gente trabalhando ali no carro e tudo. Quando eu te procurei, eu falei, Débora, eu tive uma ideia muito maluca, um negócio que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. Qual foi sua primeira impressão sobre o que eu te contei? Bom, eu achei fantástico, né, primeiramente, porque a gente estava ainda num período pré-pandemia. Eu acho que a pandemia, embora tenha, né, trazido tantas dificuldades, enfim, tantas vidas aí ceifadas, em relação a informações, né, sobre o espectro, nós estamos aqui na comunidade espectro, mas enfim, a internet acabou, as pessoas ficaram muito mais em casa, e com isso eu acho que a informação se disseminou mais. Mas ainda assim com ressalvas. Uhum. Só que quando a gente começou esse movimento que você veio me procurar, eu recebia no meu consultório muitas famílias, né, que chegavam até lá, e mesmo a gente fazendo as orientações, tudo, eles falavam, tá, mas o que mais eu procuro? A gente tinha uma coisinha aqui, outra ali, para poder indicar, mas era muito pouco ainda. Né? Quantas vezes que as famílias vêm aos médicos, né, vêm ao médico, enfim, para a gente poder dar orientação? Não é mensalmente. Né? Tinham as terapias? Tinham, mas não se falava muito ainda em treino parental. Aqui no Brasil, isso tudo começou a ficar maior, tomar uma proporção maior com a pandemia, recentemente, né? Com a pandemia. Então, quando você veio e disse, vamos fazer algo sobre o desenvolvimento, vamos ajudar essas famílias, elas terem direcionamento, elas saberem identificar os sinais de alarme, os sinais de alerta. Até porque, né, Carla, a gente discutia muito isso. Até muito pouco tempo atrás, e ainda a gente tem profissionais assim, os pais levam os filhos ao pediatra, por exemplo, o que se observa? Motor, linguagem, cognição, dependendo da idade, AVDs, enfim. Mas e o social daquele bebê? Porque a gente consegue observar prejuízos já muito precocemente no social. E quando a gente fala em autismo, no espectro do autismo, a principal característica é o desenvolvimento socioemocional. E, infelizmente, os profissionais não tinham essa abertura a avaliar o social. E é muito doido isso, sim, porque até hoje a gente vê profissionais em grandes cidades. No final do ano passado eu fui procurada por uma família perguntando se eu achava que eles tinham que procurar um outro profissional para fazer a avaliação. A mãe levou uma menina de uns 7 anos de idade até um neuropediatra, não é nem, né, com todo respeito aos clínicos gerais, mas não era nem um clínico geral, né? Ele era um especialista e ele disse, não, sua filha não está no espectro porque ela sabe ler e escrever. Pois é. É assustador isso, assustador, né? Assustador. Por mais que a gente tenha mais e mais profissionais se capacitando, ainda assim o número de profissionais não só capacitados, mas com experiência para diagnosticar o espectro do autismo, ainda está muito além do que a gente necessita. Especialmente quando a gente fala em espectro nível 1 de suporte, e ainda mais quando falamos em espectro nível 1 de suporte em meninas, que a Luciana está aqui também, Xavier, e é o que a gente mais gosta de falar, porque realmente a gente tem muitas mulheres aí, né, recebendo diagnóstico somente agora, meninas com 7, 8, 10 anos recebendo diagnóstico somente agora. Mas é possível, mesmo nesses casos, identificar algumas particularidadezinhas? É possível. E a Carla vai explicar para vocês um pouquinho mais sobre o aplicativo, e lá vocês vão ter passo a passo como
vocês mesmos, enquanto pais, cuidadores, Ajudarem, né? professores. Professores, calma, muita calma. Muita calma. Quando eu te procurei, eu falei sobre um currículo de habilidades. E aí você falou para mim, Carla, o ideal é a gente fazer, tá baseado nos marcos do desenvolvimento do CDC. Explica pra gente o que é esse negócio do CDC e quais são esses marcos de desenvolvimento, como que isso funciona, por que é importante, que era importante a gente ter isso baseado nos marcos do desenvolvimento do CDC? Na verdade, a gente tem várias escalas de rastreio, várias escalas de desenvolvimento, mas muitas delas têm que ter um profissional capacitado para poder aplicar. Então, foi o que a gente discutiu, inclusive, sobre isso. A gente não poderia disponibilizar num aplicativo. Então, primeira coisa é que no CDC a gente tem esses marcos muito bem já estudados. O CDC é o Centro de Controle e Estatístico de Doenças dos Estados Unidos, um órgão muito respeitado. E lá ele tem documentado fase a fase sobre o desenvolvimento das crianças, o que se esperar dentro de um desenvolvimento típico. E aí a gente entra naquilo, só um parênteses, né? Cada criança tem seu tempo, desde que respeitado esses marcos. Né? Então é muito importante porque lá a gente tem até quando a criança pode atingir determinado marco. E isso está liberado, está de acesso livre. Então a partir dali a gente fizemos um mapa aí do desenvolvimento a partir do CDC, que é algo que estaria disponível e a gente poderia utilizar, para então prosseguir com uma segunda fase, que agora eu vou ficar quietinha, porque a Carla vai Muito bem. O CDC traz, né, muita coisa sobre o desenvolvimento infantil. E aí, a gente falou, bom, vamos colocar tudo em um único balaio, né, e todas as habilidades em um único desenvolvimento. E aí a Débora falou, não, Carla, a gente precisa dividir isso nas 5 áreas do desenvolvimento, que eu vou falar para vocês, mas quem vai explicar é ela, afinal de contas, ela que é especialista. A gente tem a área do desenvolvimento social, o cognitivo, a linguagem, motor e de AVD, de atividade de vida diária, que inclusive esse AVD a gente incluiu, que o CDC não traz as AVDs, que são essenciais para a vida de qualquer pessoa. Por que a gente precisava dividir isso de acordo com as 5 áreas do desenvolvimento e não colocar tudo num pacote só? Bom, é muito importante que a gente tenha tudo dividido, porque cada criança tem suas particularidades. Né? O desenvolvimento ele se dá particularizado para cada um, desde que respeitados os marcos, ok? Eu falo isso sempre, porque para não ficar nenhuma dúvida. Ficar bem claro, né? Exato. E com isso, os pais podem observar melhor cada área, porque é difícil a gente trouxer tudo junto. Como que eles iriam observar? Linguagem. O que é linguagem? É só fala? Não, não é. Que é uma dúvida ainda muito frequente. As pessoas acreditam ainda que para estar no espectro do autismo precisa haver um atraso no desenvolvimento da fala. E não é um atraso na comunicação. Então, quando a gente fala em linguagem, a gente fala em linguagem receptiva, como eu compreendo aquilo que chega até mim, e a linguagem expressiva, que não é só através da fala, que pode ser através de gestos, expressões, de diversas maneiras. O motor. Nós já sabemos hoje que a gente tem mais de 80% das crianças no espectro com prejuízo no desenvolvimento motor. Não faz parte do critério diagnóstico prejuízo motor. Porém, é um número grande de prejuízos, 80% das crianças. E a gente precisa estar atento porque às vezes é um dos primeiros ali sinais de alerta. A criança começa a andar na ponta dos pés, tem uma dificuldade maior de executar alguma tarefa, tem um andar mais descoordenado. Então são características ali que a gente também precisa ficar atento. E, inclusive, o motor pode interferir no desenvolvimento da fala. Então, assim, são áreas que a gente precisa olhar muito, com um olhar muito individualizado para cada uma. Porque é tudo interligado, né? Exato, mas se a gente coloca tudo junto, a gente pode deixar de perceber algumas características. E o social, né? Eu acho que ter a área do social é o mais importante. Por exemplo, se a gente falar em atenção compartilhada, é o principal marco do desenvolvimento socioemocional na primeira infância. Quantos pais sabem o que é atenção compartilhada? Então, tudo isso a gente vai ali ensinar, os pais vão entender como observar se tem um atraso, um déficit, e depois vai ter a segunda parte que não posso falar. Que a gente vai mostrar para vocês. Aqui. Ai, meu Deus, querendo falar. Eu falo ou não falo? Então, significa que a gente não precisa mais levar filho para terapia, é só a gente brincar. De jeito nenhum. Né? É muito importante a gente entender isso. É que é assim, sabe, Carla? Ainda, se a gente for pensar ainda em sistema único de saúde, é ainda pior. A gente nem consegue dimensionar isso. Operadoras de saúde, também filas
enormes para uma consulta. Quantos especialistas a gente tem ainda no Brasil em TEA? Pouquíssimos. Mesmo particular tem fila. O que esses pais fazem até lá? Eles podem ir procurando por terapias, começar a intervenção, começar a avaliação, até porque você não precisa de um diagnóstico para começar a intervenção. Né? Se o médico falou para você que tem dúvida, mas você sabe que está ali em atraso, tem déficit, tem excesso comportamental, é igual terapia, não importa o diagnóstico. Mas e até lá? E até ter essa avaliação? E quando eu tiver, eu não preciso mais brincar, então? Claro que precisa. Vou chegar lá. Tá. Enfim. Então, esse aplicativo, esse mapa do desenvolvimento, ele vem para que os pais possam, eles mesmos, identificar precocemente, já começar a brincar de uma maneira mais assertiva, de acordo com aquelas habilidades ali que estão em déficits ou em excesso, e a partir dali, enquanto eles estão procurando por um especialista para atendimento, já começam terapia. E, gente, terapia é uma coisa, brincar é outra. Claro que a gente brinca em terapias, mas brincar dentro de casa... Qualquer brincadeira, acho que é uma coisa que a gente fala disso daqui a pouco? Pode ser. De qualquer tipo de brincadeira? Pode ser, mas assim, o brincar em casa, quando você observa algum déficit no teu filho, né, algo que precisa ser trabalhado, se você puder usar aquele momento divertido, em família, vem o pai, vem a mãe, vem o irmão, os irmãos adoram participar desse momento. E se você souber como brincar para poder potencializar aquela habilidade, para que seu filho aprenda aquela habilidade. Veja quanta riqueza desses momentos que podem ser, além de prazerosos, extremamente de intenso aprendizado. É muito legal isso, né? Lembrando que o sistema vai trazer as brincadeiras dirigidas de acordo com o desenvolvimento do seu filho, de acordo com as 5 áreas desse desenvolvimento, mas adianta eu olhar a brincadeira e eu não fazer nada? Claro que não, né? Claro que não. Então é isso, né, gente? O aplicativo está aí, o mapa está aí, as brincadeiras vão estar dirigidas de acordo com aquilo que você colocar, que eu estou observando no seu filho, mas tem que brincar. Porque senão é igual na academia, né, cara? Tipo eu. Você se matricula e não vai. Né? Não vai adiantar. Então, assim, se inscreveu no aplicativo, avaliou, vamos brincar. Gente, isso pode ser tão prazeroso, pode trazer vocês, pode aumentar o vínculo familiar. É muito gostoso. O brincar, ele traz muitas habilidades, ele traz muitos repertórios, não só para as crianças, para os próprios pais. É verdade, no fim das contas a gente se diverte pra caramba brincando. A gente se diverte, né? A gente aprende muito com eles, né? E a gente pode levar aquele momento para nossa vida cotidiana, para trabalho, para tudo. Pra tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não sou eu que ensino vocês brincarem, viu? Eu também aprendi com profissionais. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, mas a gente tem mais de 30 profissionais, especialistas no desenvolvimento infantil, especialistas em autismo, que trabalham com pessoas com autismo no dia a dia, que entraram, que embarcaram com a gente nesse sonho desse projeto para ensinar os pais a brincarem de forma dirigida com os filhos.